Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para a nossa a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Todos os dias estamos aqui mergulhando na leitura da palavra de Deus, conhecendo mais e mais do nosso Senhor, do nosso Deus, da sua vontade. E parabéns para você que tem permanecido nessa jornada. Eu sei que talvez é algo desafiador para você, que é algo novo, né? Algo que talvez você nunca pensou, né, em ler a Bíblia toda, mas eu quero dizer para você que a melhor escolha que você fez foi entrar nessa jornada de ler a palavra e beber direto da fonte, conhecer a vontade de Deus, para que você não fique escravo, escrava daquilo que pessoas dizem, de ministrações que muitas vezes são feitas fora do contexto, de doutrinas que são estabelecidas que não têm a ver com a vontade de Deus, mas com a vontade de homens. Então, por isso, parabéns para você que está aí firme e forte, lendo a palavra de Deus, meditando, porque não basta só a gente ler, a gente precisa meditar, né? E por isso que eu vou lendo e vou fazendo algumas reflexões aqui, mas a minha oração sempre é que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Que você não se apoie só naquilo que eu estou falando, mas que você peça que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E eu sempre digo, pega a sua Bíblia e leia nela também. Leia, porque o Senhor vai falar com você. A palavra de Deus, ela é viva. Ela se renova a cada dia. E quando nós lemos esse livro sagrado, o autor se faz presente, porque o Espírito Santo está conosco, nos guiando, nos auxiliando. Essa foi uma promessa que Jesus fez para nós, de que ele estaria conosco, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, e nos conduziria a toda a verdade, e que ele nos ensinaria todas as coisas. Amém? Então vamos juntos, aqui é Sabrina Trombin, né? Em algum momento esse vídeo vai subir para o YouTube. Se você estiver vendo no YouTube, essa live é gravada, ela acontece todos os dias ao vivo no meu Instagram. E quando possível eu subo esse vídeo para o YouTube. Então você precisa se inscrever e ativar o sininho para ser notificado do momento que ela vai subir. Amém? Vamos orar? Pai, louvado é o teu nome, exaltado, digno e santo Deus. Deus maravilhoso, um Deus de amor, Deus de graça e de misericórdia. Nós te amamos e estamos aqui com o nosso coração rendido a ti. Estamos aqui, Senhor, nesse tempo de devoção, nesse tempo que estamos aqui completamente voltados para ouvir a tua voz, sem distração, sem nada roubando a nossa atenção, mas unicamente nos voltando a ti, Senhor. Reservando esse momento para estarmos conectados, mas que não somente aqui, e que em todo dia o teu Espírito encontre em nós um coração disposto a te ouvir, a te obedecer, a cumprir o teu querer, Senhor. Fala conosco nessa manhã por meio dessa leitura. Ensina-nos, Pai, os segredos do teu coração, a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá dar sequência aqui na leitura de Segunda Reis. Segunda Reis. Gente, ontem eu estava editando um vídeo, dois, eu consegui editar ontem para subir para o YouTube, e aí eu fiquei ouvindo a live, e gente, que gostoso, não é porque sou eu, né, porque geralmente as pessoas, quem grava não gosta muito de se ouvir, né, mas ontem eu estava ouvindo, e como eu fui abençoada, como eu mesma fui edificada, ouvindo os vídeos, que ainda falta subir os de Primeira Reis, e eu estava ouvindo e fui sendo abençoada e edificada por aquilo que eu já tinha lido, que eu já tinha falado, sabe? Algo muito gostoso. Então, glória a Deus por tudo isso, né? Porque é algo que Deus está fazendo. Não é sobre mim, é sobre o que Deus está fazendo nesse tempo. Nos levando, né, a amar ouvir a sua palavra. Ter desejo, ter vontade de ouvir a sua palavra. Mesmo que já leu, mesmo que já ouviu, mas é bom ouvir de novo, e de novo, e de novo. Amém? Glória a Deus, dona Lídia. Então vamos lá. Ontem a gente começou a ler a história de Ezequias. Ezequias, um rei que fez aquilo que agradava aos olhos do Senhor, que quebrou, né, a serpente de bronze, aquilo que o próprio Deus pediu para Moisés fazer, porém o povo passou a idolatrar a serpente. Então, Ezequias teve coragem
de tirar a idolatria, a religiosidade do meio do povo, destruiu altares idólatras e fez aquela oração, né, tão linda, que eu falei aqui, que é o mesmo princípio da oração de Jesus, que é começar sempre a oração adorando a Deus, reconhecendo o Senhor, a sua soberania, e depois falando que gostaria que Deus fizesse algumas coisas para que o próprio nome dele fosse glorificado. Então, a gente viu aqui também que a Assíria levou todo o reino de Israel cativo. O reino de Israel foi levado cativo para a Síria e os assírios tomaram conta do reino de Israel, e agora está restando apenas Judá, o qual Ezequias, então, é o seu rei. E Ezequias aqui, o rei da Síria, veio e fez aquele discurso, né, afrontando, mas Deus livrou eles e veio um anjo, gente, um anjo, vocês viram ali? Um anjo só matou 185 mil soldados assírios, imagina só, né? Senhor, envia anjo. Quando a gente ora, né? Senhor, envia anjo, né? Para proteger, para livrar, né? Olha só, gente, um anjo que ele fez, sensacional, né? E aí agora, então, a gente vai ir para o capítulo 20, onde a gente vai ver a continuação da história de Ezequias. A doença e recuperação de Ezequias, esse rei tão bom até então, né? Até então, vamos ver. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Em algumas versões, aqui, quando fala em ponha suas coisas, ponha sua casa em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo daqui a 3 dias. Você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Uau, sensacional, gente. Marca aí o que está sendo dito aqui pelo Senhor. Verso 7. Que rápido, né? Olha só, o profeta chegou, deu uma sentença, o homem orou e logo o Senhor já falou com ele já voltou dando outra direção. Verso 7. Então Isaías disse: Preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: Que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: Este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 degraus ou recue 10 degraus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça voltar 10 degraus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 degraus no relógio de sol de Acás. Verso 12. Mensageiros da Babilônia. Pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e... Voltou. Verso 13, eu vou ler novamente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos.
Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia no tesouro do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Gente, isso aqui é um baita do ensino pra gente. Marca aí. Verso 14. Então, o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então, Isaías disse a Ezequias: ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando um dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: anota isso aí que o Senhor falou. A mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Meu Deus. Aqui a gente vê um grande exemplo de egoísmo. Triste. Que triste. Porque Isaías estava vindo tão bem, fazendo a vontade do Senhor, quebrando a idolatria, a religiosidade. Porém, aqui ó, no comecinho do capítulo 20, o Senhor mandou uma mensagem para ele: põe as suas coisas em ordem, põe a sua casa em ordem, pois você está doente e você vai morrer. Mas ele chorou e lamentou, e o Senhor teve compaixão dele e deu a ele mais 15 anos de vida. Só que ele melhorou, e na primeira oportunidade que teve, veio mensageiros da Babilônia, que era uma outra nação que não servia a Deus. E o rei Ezequias mostrou a eles tudo o que ele possuía. E aqui vai uma regra de etiqueta, né? A consultora de etiqueta vai ensinar vocês aqui. Não é certo quando alguém vai na sua casa e você sai mostrando toda a sua casa para a visita. Não é certo isso pela etiqueta e nem pela palavra de Deus. É desnecessário você ir se amostrando. É diferente de você estar tendo um momento de convivência em determinados ambientes. Ah, vai da sala para a cozinha, da cozinha para a varanda, né? Ambientes de circulação. Mas, ai, vem cá ver o meu quarto, ai, vem cá ver meu banheiro, ai, vem cá ver o roupeiro que eu fiz, ai, vem cá ver isso, ai, vem cá ver aquilo, ai, vem cá, vem cá. Não faça isso. Isso não é bíblico. Não é. E isso vai trazer para a sua vida como é que eu vou dizer? Isso vai gerar nas pessoas o desejo, a cobiça por aquilo que você tem. Então, guarde a sua casa. Não amostre sem necessidade os seus tesouros, porque senão você está dando legalidade para que aquelas pessoas tomem posse daquilo que você tem. Guarde, proteja a sua casa. Não exponha a sua casa. Nesse sentido de se amostrar. Ai, vem cá, olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu comprei, olha isso, olha aquilo. A não ser por uma finalidade de aperfeiçoamento. Guarde a sua casa nesse sentido. Quando visita for na sua casa, né, e você adquiriu coisas, não mostre, guarde para você. Olha só. E aí, o Senhor falou, mandou uma mensagem que porque ele tinha feito isso, ele ia perder tudo o que ele tinha. Só que daí Ezequias diz assim: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa.
pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Ele não estava se importando que, quando ele morresse, os seus filhos, a sua descendência, iriam ser levados cativos para a Babilônia e iam ser saqueados. Saqueados. Olha só. Que situação egoísta que subiu, que sentimento egoísta que subiu. Triste ao coração de Ezequias aqui. Aí verso 20 diz: os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder, e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Manassés foi seu sucessor. Seu filho Manassés. Filho Manassés. Deixa eu ver o que vocês botaram aqui. Preservar a intimidade, nosso tempo, nosso lugar, dona Lídia. Pior quando pedem para ver. Pois é complicado, né? Eu sei que às vezes a gente fica numas situações assim, desconfortáveis, né? Mas, dentro daquilo que puder preservar, preserve, sabe? Se der de desconversar, desconverse, sabe? É porque às vezes a gente acaba instigando as pessoas a querer ver, né? A querer ver. Então, gente, tem muitas situações, né? Tem muitas situações. E tem pessoas que não têm bom senso. Não têm bom senso. Aconteceu, eu acho que vai fazer 3 anos que eu fiz uma reforma aqui na minha casa. E daí a gente fez um evento da igreja aqui fora, no quiosque, né? Era um batismo. E aí teve pessoas que trouxeram outras pessoas dentro da minha casa para mostrar para outras pessoas a minha casa. Olha o cúmulo da falta de bom senso, gente. É muita falta de bom senso, de educação, de limite, de tudo. Por isso que eu gosto de falar sobre etiqueta. Porque etiqueta não é frescura. Etiqueta é boas maneiras, é bons modos, é gentileza. E o povo carece de etiqueta. O povo carece de educação. Olha, que geração mal educada que a gente tá vivendo, sabe? Falta muito bom senso. Por isso que é maravilhoso a gente ler a Bíblia, porque a Bíblia educa também. A Bíblia ensina. Jesus, ele é um mestre da etiqueta. Aí o meu lápis aqui. Jesus, ele é um mestre, né? A palavra de Deus, todos esses ensinamentos da lei que Deus deu aqui, de como proceder, era etiqueta, ensinando bom comportamento às pessoas, sabe? Então, é isso, né? Deixa eu ver, kkk. Pois então, eu sou muito reservada para ter visita. Isso traz curiosidade de algumas pessoas. Pois é, né? O povo é curioso. Mas vamos lá. Segunda Reis. Principalmente, né, gente, quando a gente sabe que o histórico de algumas pessoas são bisbilhoteira, são invejosas, né? São fofoqueiras. Principalmente dessas pessoas, guarde. Amém? Vamos lá, capítulo 21. Manassés, reina em Judá. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efizibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu, olha só, gente, Manassés é filho de Ezequias. Ezequias foi um rei que destruiu os altares idólatras, né? Ele foi um rei muito bom, apesar de, no final aqui, se mostrar egoísta, né? No sentido de, ainda bem que enquanto eu viver vai ter paz. Depois eles que se virem com aquilo que virá. Ele mostrou um coração muito egoísta. Mas ele destruiu. E olha só o que o filho dele agora vai fazer. Verso 3. Reconstruiu, quer dizer o quê? Fez de novo aquilo que tinha sido destruído. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai, Ezequias, havia destruído. Construiu altares para Baal
e ergueu um poste de Acerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhe prestou culto. Meu Deus, olha isso, gente. Construiu altares idólatras do templo do Senhor Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo. Praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médios e praticantes de ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou sua ira. Para quem ainda tem dúvida, né, gente? Sobre astros, sobre numerologia, astrologia, sobre consultar vidente, pessoas que leem mão, pessoas que fazem feitiçaria, essas coisas não são de Deus. Deus abomina isso. Que isso fique bem claro. Verso 7. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Acerá e colocá-la no templo sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Então, o Senhor disse por meio de seus servos os profetas: Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis. É ainda mais perverso que os amorreus que habitam nesta terra antes de Israel, e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e depois o vira de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente de meu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo, pois eles fizeram o que era mal aos meus olhos, e provocaram minha ira, desde que seus antepassados saíram do Egito. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles de uma extremidade à outra. Meu Deus, isso aqui, gente. O que é o sangue dos inocentes aqui? São os filhos sacrificados no fogo. E o que isso nos diz hoje? O sacrifício de crianças, os abortos feitos no ventre, é sangue inocente sendo derramado. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Que não venha sobre nós o castigo por conta de sangue inocente sendo derramado. Nós precisamos clamar e orar para que os corações se convertam, para que as pessoas entendam o sentido da vida e temam ao Senhor. Temam ao Senhor e não derramem mais sangue inocente. Verso 17. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e tudo que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. E aí, gente, é tão intrigante, né? Algumas coisas são muito intrigantes na palavra. Porque se vocês voltarem aqui e ver,
Ezequias ficou doente e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. E então ele morreu. O seu filho Manassés começou a reinar e tinha 12 anos. Quer dizer, então, que ele nasceu dentro desses 15 anos que Deus deu para ele, 3 anos depois de Deus ter tido misericórdia dele. Olha só, né? Senhor amado. Ele tinha uma sentença de morte. O Senhor teve misericórdia dele, porque até então ele diz, né? Lembra-te, Senhor, de como te servi com fidelidade e devoção, de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Até então. Aí depois que o Senhor deu 15 anos de vida para ele, ele começou a fazer as coisas erradas. Daí ele foi lá, mostrou tudo, o templo, os seus tesouros para os babilônios. Aí gerou esse filho, o qual ele não imprimiu os mesmos valores e princípios. E a gente vê isso acontecendo, né, gente, na história aqui. Desde lá de Eli, né, o sacerdote Eli, o juiz Eli, que não soube educar os seus filhos. Depois vem Samuel, que também não soube educar seus filhos. Aí vem Davi, que foi um péssimo pai, também não soube educar os seus filhos. Era um homem segundo o coração de Deus, mas como pai é um péssimo exemplo. Davi é um péssimo exemplo como pai. E aí a gente vai vendo outros reis aqui com a mesma sucessão de erros. Que apesar de eles fazerem coisas boas, eles não imprimiram no coração dos filhos os valores. Não imprimiram a sua fé. E daí aqui, depois de Ezequias, esse rei que fez tantas coisas boas, o seu filho toma o reinado aos 12 anos de idade e reconstrói toda essa idolatria e faz todas essas barbaridades. É muito intrigante isso, não é? Mas isso nos chama a atenção. Não adianta a gente só fazer o que é certo. A gente tem que ensinar a próxima geração. A gente tem que imprimir no coração dos nossos filhos. E eu vou dizer para você, é desafiador. Eu tenho um filho de 20 anos que foi criado no convívio, né, da igreja, né, conosco, vivendo as coisas de Deus. E mesmo assim eu passei por muitos apuros. Muitos. E ainda hoje, às vezes, eu ainda tenho que sentar com ele e dizer, filho, esse sentimento que você está tendo não provém de Deus. Essa sua atitude não condiz com uma atitude de um cristão. Eu ainda tenho. Eu não posso dizer, tem 20 anos já, se vira. Não, não. Nós não podemos desperdiçar oportunidades de ministrar a palavra, porque a palavra ela tem uma revelação gradativa. E às vezes a nossa imaturidade, a nossa falta de caminhos neurais para entender algumas coisas nos impede de compreender, porque a palavra precisa ser entendida numa certa proporção. A gente precisa assimilar aquilo, meditar aquilo e levar a nossa carne em sujeição. De às vezes dizer assim, eu entendo, mas não compreendo, mas eu vou obedecer. Tá bom, eu entendi, mas a minha carne quer fazer outra coisa, mas tudo bem, não vou fazer isso. Porque eu não ando por aquilo que os meus sentimentos dizem, mas por fé, então eu vou obedecer a palavra de Deus. E à medida que a gente vai obedecendo, a palavra vai se tornando viva em nós. E nós vamos nos amoldando à palavra. A obra do Espírito, ela vai acontecendo de forma diária na nossa vida. Diária, todos os dias o Senhor vem. Como o pastor, meu esposo, ministrou ontem sobre os ídolos do nosso coração, todos os dias pode subir um novo ídolo no nosso coração, mas todos os dias nós também podemos destronar um ídolo do nosso coração, mediante ao conhecimento da palavra de Deus. A gente pode identificar ídolos escondidos no nosso coração, que nos impede de viver a plenitude de Deus. Então, fica esse exemplo aqui, de que não podemos, como cristãos, nós temos que ter esse entendimento, sabe? Que as nossas conversas, elas precisam ser conversas que edificam. Às vezes eu percebo, em algumas mesas, em algumas rodas, eu percebo que às vezes as pessoas acham um pouco enfadonho. Ai, que chato ficar falando só de Deus e da Bíblia e tal. Porque isso às vezes traz confronto, incômodo.
ou porque às vezes as pessoas não sabem direito do que estão ouvindo, porque não têm intimidade, conhecimento, só porque tem que gerar esse desconforto para nos fazer refletir da forma que estamos vivendo. Porque, ó, a vida passa muito rápido. E as oportunidades, elas passam também. Então, nós não podemos perder oportunidades de falar sobre as coisas de Deus, de meditar na palavra, de ensinar princípios e valores. Com o nosso exemplo, principalmente, né? Não só falando, mas vivendo. Vivendo. Amém? Meu filho tem 30 anos, mas sempre estamos conversando sobre o que Deus nos direciona. Amém? É isso aí, dona Lídia. Precisamos, né? Manter queimando, manter acesa a chama dentro do coração dos nossos filhos. E aí morreu esse Manassés. E agora o seu filho Amon vai ser seu sucessor. Amon reina em Judá. Verso 19 do capítulo 21. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe se chamava Mazulemete e era filha de Aruz de Jotibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele, abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou rei o seu filho Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo o que ele fez estão registrados no livro das histórias dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor. Agora a gente vai ler mais um capítulo, porque para amanhã fica mais 3. A gente lê 3 hoje, 3 amanhã. E se assim o Senhor permitir, claro. E aí a gente encerra esse livro de 2 Reis. Tá bom? Vamos lá, gente? Vamos juntos? Tá quase dando 1 hora de live, né? Mas vamos lá. Josias reina em Judá. Josias tinha 8 anos. 8 anos. Quando... Ai, gente, desculpa. Começou a reinar. E reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, aleluia, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe: vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. Verso 8. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. O livro da lei, gente, os escritos de Moisés, que estavam abandonados nesses últimos reinados de homens que eram idólatras a outros deuses, agora foi encontrado e lido. Verso 9. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá.
Perguntem a respeito das palavras neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Meu Deus, olha só, gente, como é maravilhoso quando nós encontramos a palavra de Deus, porque ela traz consciência. Então, o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Assafã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra seus habitantes, que esta cidade seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então, eles levaram a mensagem ao rei. Uau! Ai, que aflição no coração desse rei. Hein? A Lília botou: um rei com 8 anos, uma criança. Jesus já dizia: deixe vir a mim as criancinhas. Pois é, né? Uma criança, teve outros reis aqui que eram crianças também, né? Mas que o coração delas estava longe do Senhor. E a gente viu aqui Josias, né? Uma criança, neto, né? Desses outros 2 reis aqui, que fizeram coisas más aos olhos do Senhor. Mas se levantou alguém com um coração contrito, voltado às coisas do Senhor, e que vai aqui, a gente vai continuar lendo aqui, né? Ainda vai fazer coisas muito pontuais, importantes, mostrando o seu zelo pelas coisas do Senhor. Mas o que o Senhor prometeu, o que o Senhor alertou, ele vai cumprir. Ele deu muitas chances, gente. O Senhor deu muitas chances. Eu perdi a conta, né? Não parei para ver aqui quantos reis passaram. O Senhor muito paciente, deixando, dando tempo para as pessoas se converterem. Mas cada vez elas iam se afundando mais em pecados. Então, Deus, ele precisa cumprir aquilo que ele falou, porque ele é fiel à sua palavra. Ele não tem compromisso com pessoas, mas ele tem compromisso com a sua palavra. Então, ele dá tempo, ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam. Mas se as pessoas não se converterem, não voltarem o seu coração a ele, a sentença já está estabelecida. E não é porque Deus é mau, é porque as pessoas escolheram o caminho mau. É consequência das escolhas de cada um. E aí? Que bom que nós estamos aqui lendo, assim como Josias. Uau! Olha o que o Senhor determinou. Meus antepassados fizeram coisas terríveis. Talvez você é a primeira geração de convertidos da sua família e você olha e vê que seus antepassados fizeram coisas terríveis. Se arrependa e procure viver daqui para frente uma vida íntegra. Porque agora nós não estamos mais nesse tempo da lei aqui, nós estamos no tempo da graça, né? Então, aqui na graça, né, depois que Jesus veio, vai nos dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre si, porque a condenação que existia sobre nós foi cravada na cruz por Jesus. Então, nós não vamos pagar pelos pecados dos nossos antepassados, né? A gente pode ainda estar sofrendo consequências, isso sim,
A gente pode estar sofrendo consequências, mas nós não iremos pagar uma vez que estamos em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos feitas nova criatura. E cada um é que precisa decidir em vida pela salvação. Independente de qualquer pessoa. Ó, a Lília botou a salvação individual. Justamente, né? Cada um de nós precisamos buscar ao Senhor, entregar a nossa vida para Jesus. Só que é importante, é necessário a gente prestar atenção nos costumes, na cultura, que muitas vezes é uma cultura errada, que desagrada a Deus e que às vezes nos leva a viver uma religiosidade e não uma vida realmente sincera com o Senhor. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor vem nos ensinando. Senhor, que o teu Espírito venha ministrar profundamente nos nossos corações arrependimento, consciência renovada, renovação de mente, metanoia. Em nome de Jesus eu oro pela minha vida e pela vida de cada pessoa que aqui está. Que nós possamos ser ministrados ainda por ti, por meio dessa leitura de hoje. Tantas coisas lemos aqui hoje. Mas eu oro que o Espírito Santo venha organizar todas elas na nossa mente e coração. E que nós venhamos viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Beijo no coração de vocês. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente dando sequência. Amanhã a gente termina, então, esse livro de 2 Reis. Tchau!